Mais uma vez estamos aqui reunidos. E detalhe, vocês me vendo no cantinho da tela de vocês. Olha que coisa boa. É bom, né? Isso é a tecnologia inovando cada vez mais. E mais uma vez nós iremos dar, na realidade, início a um novo bimestre, tá? Esse será o segundo bimestre que iremos trabalhar. Então, hoje, para a atividade de hoje, nós iremos trabalhar o PAIC, tá certo? PAIC, volume 1. Aí vocês vão... Lembra que a gente esteve estudando o PAIC no primeiro bimestre? Nós não vimos todo o primeiro bimestre, mas não vai importar. Nós vamos direto para o segundo bimestre. Então, vocês terão que abrir o livro de vocês até aqui, ó. Peraí, deu certo? Até aqui, tá? Segundo bimestre, tá certo? Então, abram o livro de vocês até no segundo, a partir do segundo bimestre. E vão até a página 98. Lá, nós vamos ler um pouquinho sobre Alexandre o Grande. Vocês já ouviram falar sobre Alexandre? Quem foi Alexandre? Esse o Grande. Ele era o Grande por conta do tamanho, por conta que, devido a alguma característica dele que tornou esse adjetivo o Grande, nós vamos descobrir com a leitura do texto, certo? Vamos aqui para o segundo slide, que vai mostrar exatamente um pouquinho sobre quem era esse Alexandre o Grande. Eu vou descer um pouquinho aqui a minha imagem, para que vocês possam acompanhar a leitura. Alexandre, ele foi rei aos 20 anos de idade. Imagina aí, um rapaz com 20 anos de idade sendo rei. Ele sucedeu o pai dele, porque o pai dele sofreu um assassinato. Então, mataram o pai dele. No que mataram o pai dele, Alexandre era o único filho, então acabou herdando o trono do pai. Aos 30 anos de idade, Alexandre ele foi dono de um extenso território. Ele foi considerado o dono do maior império do mundo antigo. E esse mundo antigo significa antes de Cristo nascer, certo? Depois de que Cristo nasceu, então a história mudou por completo. Então, antes de Cristo, houve o Alexandre, esse que nós vamos trabalhar no texto, e com 20 anos de idade ele foi rei, e aos 30 anos ele já era dono de uma imensa terra, tá certo? E ele era muito inteligente, ele era humilde, ele venceu grandes e terríveis batalhas. Aqui nós temos, vocês podem ver, que existe uma estátua do Alexandre em cima de um cavalo. Essa estátua, ela fica exatamente na fronteira entre Macedônia e Grécia. É como se fosse a Escola Cararu. A Escola Cararu, ela é fronteira de Eusébio com Fortaleza. Do mesmo jeito, fica a estátua dele, fica na fronteira de Eusébio, misericórdia, de Macedônia com Grécia. Beleza? Mas outras coisas vocês vão descobrir na leitura do texto, tá certo? Quero só lembrar para vocês que até os 16 anos de idade, o Alexandre teve um professor que foi chamado Aristóteles. E ele era um grande filósofo. Só que com 16 anos, o Alexandre disse que não queria mais. Demitiu o Aristóteles. E por que será que ele demitiu o Aristóteles? Vocês vão descobrir na leitura do texto, beleza? Vamos para o próximo slide. Vou sair de novo daqui, venho aqui para o cantinho. Opa, deu certo aqui. Aqui é melhor, né? Pronto. Eu estou direto mudando na tela de vocês, né? Nesse texto, nós vamos trabalhar sobre o conto. Na realidade, o texto Alexandre que tem aqui no livro de vocês é um conto. Por que ele é um conto? Porque ele é pequeno, existe o início, o meio e o fim, certo? Porém, esses três, eles são tidos como... são escritos em pequenos parágrafos. E esses pequenos parágrafos foram suficientes para não deixar nenhum leitor com dúvida sobre quem foi Alexandre o Grande. Ou seja, na leitura do livro PAIC, o texto é curto, porém traz todas as informações que precisamos saber sobre Alexandre o Grande. Olha que legal! E vocês vão ter que fazer uma produção textual sobre um conto. E o que é que vocês não podem esquecer nessa produção textual? Aqui tem as dicas. Ela tem que ser um textozinho curto, tem que ter os 3 parágrafos, contando o início, o meio e o fim, tá? Não
Continuando, tivemos um pequeno problema aqui na gravação, mas vamos dar continuidade. Eu parei exatamente onde falava sobre o que vocês têm que escrever num conto. Na produção textual de vocês, será um conto. Vocês não podem deixar de escrever os 3 parágrafos contendo o início, o meio e o fim. Porém, vocês devem lembrar que não precisa ser um texto longo. Tia, são quantas linhas? Não vamos nos deter nas linhas, na quantidade de linhas, certo? Vocês terão que dar o recado sobre a produção textual que vocês vão fazer. O recado tem que ser dado, mas não precisa ser um texto longo. Pode ser sim um texto curto, mas não vamos escrever um texto com um parágrafo, quer dizer, com 1 ou 2 linhas. Não tem a mínima condição. Mas vocês podem sim escrever um texto, pode ser curto, porém ele tem que ser transmitido o recado que vocês querem dar. E todo conto, ele necessita de ter as características dos personagens. Essas características, elas devem ser aquelas características marcantes, que vai fazer com que o leitor, a pessoa que está lendo o texto de vocês, já possa imaginar como é aquele personagem. Quando a gente lê aqui sobre Alexandre o Grande, diz que ele era um competente general, então a gente já imagina Alexandre com aquelas roupas de general, altamente inteligente, porque segundo o texto, as características eram essa. Competente general, altamente inteligente, dono de uma sabedoria até hoje desconhecida, e era uma pessoa que mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo inteligente, mesmo sendo general, ele ainda era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que dava atenção às pessoas que estavam perto dele. Então, a gente já consegue imaginar como seria esse Alexandre o Grande. Então, é muito importante que vocês coloquem no texto de vocês as características dos personagens, tá certo? Uma outra coisa, na terceira setinha, diz aqui que não se pode deixar de colocar no conto o clímax da história. O clímax é o ponto X da história, ou seja, o clímax é aquela parte da história que ocorre, que depois dela muda tudo que vocês já escreveram. Aqui no texto do Pike fala sobre o Alexandre e diz que até um certo local do texto diz que ele era um dos professores dele era o Aristóteles, né? Mas chegou uma hora que ele não quis mais o Aristóteles na vida dele. Lá no texto diz o porquê que ele não queria. Então, a partir dali, a vida do Alexandre começou a ser diferente. Diferente como? Ele passou a ser completamente dono dele mesmo, sem ter que ninguém ter que ficar cuidando dele. Então, o clímax da história foi exatamente quando o Alexandre demitiu Aristóteles, demitiu aquele grande filósofo. Vocês não podem deixar de criar esse clímax na história de vocês. Lógico que vocês não vão usar o do Alexandre, vai ser o texto de vocês. E no texto que vocês vão criar, vai ter que ter esse ponto que mais chama a atenção no texto, certo? E a outra coisa que eu já falei para vocês, que é a questão que deve apresentar as características. Não se pode deixar de apresentar as características, certo? E na nossa atividade, será livro de português mais pai, que é as páginas 98, 99 e 100. A produção textual que está na 157, o MFinho. Eu quero que vocês façam o MFinho só depois que eu autorizar lá no grupo do WhatsApp, tá? Por enquanto vocês não vão fazer, porque eu vou explicar para vocês o que é esse MFinho e como vocês deverão fazer, tá certo? É muito importante que vocês esperem que eu explique para vocês. Tia, mas eu estou com uma professora de reforço. Não importa, não leva o MFinho para a professora de reforço, tá certo? MFinho é só entre vocês e eu. É necessário que vocês só façam depois que eu explique para vocês. Beleza? E o nosso encontro será às 9 horas no grupo do WhatsApp, ok? Tranquilo? Então, às 9 horas nós nos encontraremos para tirar toda e qualquer dúvida. E vocês, no momento que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Até amanhã, segunda-feira, às 9 horas, no grupo do WhatsApp. Beijos!